Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 8 de junho, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer os nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito, para que o Senhor possa nos conduzir segundo a sabedoria que Ele mesmo está dispensando para nós. Ó Senhor Jesus, é importante a gente exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer falar com cada um de nós, de maneira específica. Ó Senhor Jesus, o importante sempre ao ir diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós. Que o Senhor Jesus Ele nos abençoe no desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver qual que é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 8 de junho. O provérbio de hoje, Provérbios, capítulo 16, versículo 26. Senhor Jesus. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Ó Senhor Jesus. Título de hoje, no suor do rosto comerás o teu pão. Senhor Jesus. Adão atendeu a voz de sua mulher, em lugar de obedecer à ordem de Deus de não comer da árvore do conhecimento. Como resultado, a terra foi amaldiçoada, e em fadigas o homem obteria dela o sustento durante todos os dias de sua vida. Disse Deus a ele, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Infelizmente, depois da queda, o homem passa muitas horas trabalhando para sustentar o seu corpo feito do pó da terra. Isto é, a fome do homem é quem o faz trabalhar. Mas o homem criado por Deus é mais do que simples matéria, pois ele foi criado pelo sopro do Deus Criador, o qual pôs a eternidade no seu coração. Senhor Jesus. Por um lado, o próprio Paulo afirmou que jamais comeu pão à custa de outrem. Antes, trabalhou com as próprias mãos, de noite e de dia, a fim de não ser pesado a ninguém. E também disse que se alguém não quer trabalhar, então não coma. Por outro lado, Jesus disse que não devemos andar ansiosos pela nossa vida, psique, alma, quanto ao que havemos de comer ou beber, pois a vida, psique, vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. A alma do homem não é material, ela juntamente com o espírito humano tem um papel muito mais importante do que o homem viver somente para comer, beber e vestir-se. Portanto, não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, mas devemos buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui quando o Senhor fala que no suor do rosto comerás o teu pão. Pão é algo que nos alimenta, que nos sustenta. Pão é algo simples. Eu acho que todo mundo come pão. Aqueles que de repente, estou numa dieta e não posso comer pão e tal, mas pode comer de repente um pão integral, um pão diferente, Mas mostra que se você não tiver alguma restrição específica, pão é uma comida simples, que todo mundo pode comer. Por isso o Senhor falou da questão do pão, o pão é o nosso sustento. Mas como Ele está mostrando para nós, o homem não é formado só de corpo. O homem é formado de 3 partes, espírito, alma e corpo. Então a gente não deve procurar as coisas só para o nosso corpo físico. A gente também precisa de coisas que alimentam a nossa alma e principalmente daquelas que alimentam o nosso espírito. Se a gente aprender a viver da maneira correta, diante do Senhor, a gente vai aprender que também as coisas espirituais também podem alimentar a nossa alma. Senhor Jesus. Por isso que ele fala que a fome do trabalhador faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Então a gente deve trabalhar não só nas coisas dessa terra, mas também trabalhar para o Senhor. Que a gente também vai ter fome e sede da palavra. Senhor Jesus, para verdadeiramente nos alimentar. O nosso espírito foi formado pelo sopro de Deus, pelo elemento divino. Então dentro de nós temos esse espírito, um espírito humano, que foi feito para conter o espírito de Deus. Só o ser humano, em todo o universo, foi feito dessa forma. Os animais não têm espírito, os anjos não têm.
né, plantas, nada disso tem, né? A gente tem alma, né? Os animais têm alma, né? Os anjos, né? Porque a alma é a nossa personalidade, como ele colocou aqui, a nossa psique, né? Por isso que ele fala, né, esse versículo aqui em Mateus 6,25, né? Por outro lado, Jesus disse que não devemos andar ansiosos pela nossa vida, quanto ao que havemos de comer ou beber, pois a vida vale mais que o alimento e o corpo mais que a veste. Essa vida que ele fala aqui não é a vida do corpo, não é uma vida corpórea, é uma vida psique, é a vida da alma. Então quando ele fala assim, não devemos andar ansiosos pela nossa alma, pelo que havemos de comer ou beber, porque a alma vale mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes. Estou mostrando que é a nossa personalidade, é o nosso ser, né, a nossa vida única, né? Eu sempre falo isso aqui no canal, né? Cada um de nós é único para Deus, cada um de nós é importante. Ninguém pode desprezar o outro, né? Cada um de nós tem valor para Deus, né? E justamente nessa nossa individualidade é que a gente precisa ser trabalhado, na nossa alma, na nossa pessoa, na nossa personalidade, para a gente aprender a ser como Deus é, pensar nas coisas de Deus, né? Buscar as coisas de Deus, né? A alma ela tem 3 partes também, né? Basicamente, né? Quando falo de 3 partes aqui, tudo que você pode incluir do seu ser, você vai encontrar nessas 3 partes, né? Mente, vontade e emoção. Há estudos por aí que falam várias outras coisas, né? Mas se você parar para pensar, você vai ver que essas outras coisas que esses estudos incluem estão incluídos ou na mente, ou na vontade, ou na emoção, né? Senhor Jesus. A nossa mente foi feita para entender, para compreender as coisas de Deus, as coisas que Deus quer transmitir para nós por meio do Espírito, né, Senhor Jesus. E aí, né, a nossa emoção, né, ela vai gostar das coisas de Deus, né? A nossa emoção ali foi feita para amar as coisas de Deus. Então, quando a sua alma compreende, a sua emoção ali, né, busca, né, ela procura ali, ela se agrada daquilo que Deus falou, o resultado é que a sua vontade, né, vai querer levar isso adiante, né, fazer com que o seu corpo age. Então, quando a gente se apresenta diante de Deus, a gente precisa se apresentar totalmente. Não adianta você ter só Deus no seu espírito, né, ou então simplesmente colocar na sua alma, no seu pensamento, né, na sua mente, mas você também precisa agir, precisa colocar o seu corpo, para entregar o seu corpo para fazer a vontade de Deus, né, estar presente ali, né, naquilo que o Senhor quer, né, onde o Senhor quer, no lugar que o Senhor quer, né, nas coisas da igreja, servindo, buscando. Ó Senhor Jesus. E ele falou, né, no suor do rosto a gente vai comer o pão. Então a gente pode tomar isso aqui também, né, que a gente precisa nos esforçar para alimentar cada parte do nosso ser, né? A gente gasta horas para trabalhar, né, para receber dinheiro, né, para poder comprar as coisas físicas. Mas você não compra só isso, né? Você também compra coisas para, né, para entretenimento, né? A gente paga assinatura de TV, paga internet, paga a conta do celular, telefone, coisas para se entreter, né, Senhor Jesus. Né? E tudo isso aqui é para alimentar nossa alma, para a gente assistir um jornal, um filme, né, Senhor Jesus, um seriado. Tudo isso para a gente ter lazer também, né? Então, a gente precisa também, né, coisas que alimentam a nossa alma. Mas quando você investe também, né, nas coisas espirituais, né, com um bom livro espiritual, né, investir nas coisas do Senhor, pensar nas coisas lá do alto, né, isso também alimenta a tua alma também, né, alimenta a tua pessoa, principalmente porque ela vai ser alimentada com a vida de Deus, que pode te transformar, pode te dar algo muito maior. Por isso eu falo para a gente não se inquietar com o dia de amanhã, mas buscar em primeiro lugar o reino, né, o seu reino, o reino de Deus, né, a justiça de Deus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Quando você busca a vontade de Deus, Deus ele vai ser o primeiro a te beneficiar, né? Como a Bíblia fala, todas as coisas elas têm sido doadas e nos conduzem à vida e à piedade. Tudo aquilo que você fizer em prol de Deus, em prol da vontade de Deus, Deus vai te acrescentar as outras coisas, até mesmo as coisas materiais. Mas o nosso foco não pode estar nessas coisas. Nosso foco tem que estar em Cristo, né? Na cruz de Cristo, onde a gente nega a nós mesmos, a gente deixa de fazer aquilo que Ele quer, né, Senhor Jesus, né, para fazer aquilo que Deus quer, né? Então é isso que a gente precisa tocar, né? Quando o homem caiu ali, o homem desobedeceu, né, entrou o pecado ali no homem, né, e toda a terra foi amaldiçoada, né? Então o homem agora precisa trabalhar nas coisas da terra, né, Senhor Jesus. Mas como ele tocou aqui, né, o homem é muito mais do que isso. Então sempre vai faltar alguma coisa, o homem vai sempre buscar alguma coisa além, né? Mas existe dentro do homem
né? No coração do homem que crê em Deus, do homem que não crê em Deus, todo homem tem isso. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então todo homem tem esse conceito, né? Tem essa questão da eternidade. Alguns, né, se julgam ateus, não creem em Deus. Ah, não, eu creio que quando eu morrer, vai ser um vazio, não existe nada. Eu vou morrer, morreu, acabou. Né? Mas, na verdade, ele tem que se autoafirmar isso para que ele possa viver a vida do jeito que ele quer. Porque se realmente ele perceber que existe algo após a morte, então ele vai ter que se render a Deus, vai ter que buscar a Deus e não buscar mais as outras coisas. Então, o homem vai sempre procurar um sentido para a sua vida. Se ele quer substituir Deus, ele vai ter que substituir por alguma outra coisa. Então, criam-se conceitos, criam-se coisas próprias. Né? Como hoje quando alguém fala para mim, fulano é ateu, porque ele não tem religião. Eu falo, peraí, o ateísmo para mim é uma religião. É algo que você pratica, você busca ali para você negar esse de Deus. Então você faz aquilo ali muito mais às vezes do que um religioso. Então você procura de tudo para negar a Deus. Então para mim o ateísmo é uma religião. Né? Algo que a pessoa procura, mas ao invés de procurar algo para se aproximar de Deus, procurar algo para poder ter uma desculpa. Né? Mas a Bíblia fala que cada um de nós é indesculpável diante de Deus, porque a gente pode ver a maravilha de Deus em todas as coisas que foram criadas. Né? Por isso que a gente precisa perceber isso, que nós temos a eternidade no nosso coração. Então a gente sempre vai buscar algo eterno. Então as pessoas estão sempre procurando alguma coisa, porque Deus colocou essa eternidade dentro de nós. Só que só tem um jeito de preencher essa eternidade no nosso coração. Ó Senhor Jesus, e para preencher isso é só com o próprio Deus. Por isso que não basta para o homem, até mesmo cristãos, né, que entram na igreja, veem isso, veem aquilo, mas acabam procurando outra coisa que não é Deus, isso não vai preenchê-los. Então alguns acabam se desviando da fé ou procurando outras coisas nesse Senhor Jesus. Porque só o próprio Deus ele pode nos preencher. Somente a vida de Deus é isso que a gente precisa. A gente precisa receber mais da vida de Deus. E como ele tocou, a gente precisa buscar. Do sol do seu rosto você vai comer o pão para o seu corpo, o pão para a sua alma e o pão para o seu espírito. Principalmente do espírito, né? Que ele vai transbordando, né? Do espírito para a alma, da alma para o corpo. Então o Senhor ele quer nos alimentar verdadeiramente em todas as áreas da nossa vida. Só Deus pode fazer isso. Porque só o que vai nos preencher é algo eterno. Né? Algo que vem do próprio Deus. Né? Ó Senhor Jesus. Então que a gente procure, né? Buscar o Senhor, né? Perceber que nosso espírito tem um grande papel, né, na vida de cada ser humano. Né, e a gente precisa realmente alimentar o espírito, né, com palavras de vida. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.